casa. Porque o projeto já vai indicar os cortes de terra e como vai ser feito o talude, a inclinação certa, o grau certo. Isso é muito importante, tá, irmãos? Muito importante. Eu quero falar um pouco aqui de corte de terra. Quando o terreno é muito inclinado, preste bem atenção, a linha de terra, ó, vou colocar a rua aqui, ó, rua, aí o terreno, aqui a linha de terra, ó, e o terreno ele começa a inclinar. Vou fazer aqui uma inclinação mais ou menos, tá? Ó, tá vendo? Aqui é a rua. Isso aqui é o terreno, irmão, encoste, tá? Estou desenhando encoste. Aqui é o terreno. Nós tem essa altura aqui, vamos colocar essa altura aqui. Vamos colocar essa altura aqui, um exemplo. Vamos colocar essa altura aqui 6 metros. Em relação ao ponto 00, aqui é a guia. Ponto 00, ponto 0. E ele vai se inclinando para cima e chega lá no fundo, em relação ao ponto 00, ele vai dar 6 metros. Aqui é sua rua, você tem que fazer agora o corte de terra. Você tem que fazer um projeto para esse terreno, tá? Vamos supor que no projeto que você está com ele tem um salão que vai ser cortado aqui, ó. Esse corte de terra vai ser cortado aqui 10 metros. Vamos supor 10 metros. Vai ser cortado 10 metros e esse salão vai vir mais ou menos aqui, ó. Ele vai ter, vamos colocar 4 metros de altura. Vamos colocar 4 metros de altura. Aqui, ó. Ele vai vir aqui. O salão vai vir aqui, tá? Você viu? O tanto que você vai ter que tirar aqui. Você vai ter que tirar, fazer esse corte de terra aqui, ó. Só vai ficar esse aqui, tá? Eu vou pontilhar ele. Isso aqui vai ser tirado, esse barranco vai ser tirado, esse corte de terra. Em relação a esse ponto 00 até aqui nesse barranco, vamos supor que tem 3 metros, tá? Aqui, ó. Então, quando você tirar esse barranco aqui, ó, quando você tirar esse barranco aqui, quando você tirar esse barranco, o salão, ele pode ser erguido aqui. Tá vendo que esse barranco está encostado na parede aqui? Tá? Só que você vai construir em cima. E construindo em cima, você tem um vigamento que passa aqui, ó. Esse é o vigamento que vai sair de cima dessa laje para dar continuidade ao pavimento de cima. Essa é a viga. Vendo? O barranco continua aqui. Tá vendo esse vãozinho que ficou aqui sem preencher? Ficou sem preencher esse vãozinho. Então, esse pedacinho que sobrou aqui, você pode jogar ele aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Depois que você fizer essa parede aqui, preste bem atenção. Quando você fizer essa parede aqui de arrimo, então você pode tirar a terra dos fundos e jogar a terra aqui até chegar no fundo dessa viga. Ó, até chegar no fundo dessa viga aqui, ó. Tá? Vamos supor que aqui vai ter uma sapata, uma estaca bem aqui, ó. Tá? Bloco, estaca, bloco, estaca.
Olha onde ficou o nosso bloco e a nossa estaca. Ela ficou lá em cima do barranco. Essa viga que sai daqui, da frente do salão, ela vai e já forma uma viga baldrame lá na frente. Ela está travando esse salão, travando essa frente todinha, passando diretamente lá naquele bloco. Tudo bem? A sua casa dá continuidade aqui, ó. Sua casa dá continuidade aqui. Você tirou esse corte de terra, fez esse salão primeiro, ergue todo esse quadrado aqui primeiro, preenche esse vazio aqui, na altura da viga baldrame que vai sair para lá. Aí você faz esse vigamento aqui, ó, saindo da altura aqui do pé direito, direto lá naquele bloco, travando tudo, tá? Esse é um exemplo, bom? Mas eu quero te falar algo que você nunca pode é fazer esse corte de terra sem ter esse projeto dessa casa, sem ter um profissional gabaritado para fazer esse projeto em cima desse terreno. Jamais você pode fazer esse corte de terra tirar esse barranco todinho e deixar ele aqui, ó, solto, sem comprar o material, sem ter o mestre de obra e sem ter a orientação de um profissional. Por quê? Porque esse talude aqui, ele não pode de maneira nenhuma ser cortado reto, a prumo. Jamais. Esse talude, quando você for cortar ele, vamos supor que nós vamos cortar aqui esse talude, tá? Aqui vai ser o corte do talude, que é a rua, guia. Então você vai tirar esse talude, você vai tirar esse barranco aqui, essa terra aqui, mas você não pode tirar ela inclinada aqui, de maneira nenhuma. Você tira ela inclinada aqui, você vai construir aqui, tá? Tá niveladinho, né? Aqui você tem 4 metros de altura, vamos supor que aqui você tem 4 metros de altura de talude, a prumo, e não pode. Todos os mestres de obra sabem que não pode. E é o que fazem. Pedreiros inexperientes, muitos não têm experiência, até mesmo o proprietário quer tirar a terra, fazer o corte de terra, sem ter projeto, sem ter uma orientação de um profissional, sem ter o material da construção comprado. Ele vai e simplesmente manda tirar a terra e deixa esse talude reto aqui. E não pode. Quando a gente vai fazer o corte de terra, em primeiro lugar, nós temos que ter o projeto da casa e um profissional para acompanhar o corte de terra. Esse talude tem que ser cortado aqui, ó. Tem que ter essa inclinação. Não pode cortar ela reta. Nós temos que cortar ele inclinado para lá. É assim que se faz um corte de terra. Quando nós temos esse talude muito alto, muito inclinado, nós temos que deixar uma inclinação para lá. Nós temos que deixar em 1 grau, 60 graus, vamos supor. Por quê? Porque aqui não tem perigo dele desbarrancar. Porque o pedreiro vai fazer a sua valeta aqui, seu bloco aqui. Se ele estiver muito inclinado, reto, quando os pedreiros começarem a trabalhar aqui, ele corre perigo de desbarrancar em cima dos trabalhadores. E não pode. Muitos morrem por falta de experiência.
E não busca também orientação. Então, quando você for fazer um corte de terra, você tem que deixar ele inclinado assim. Porque senão, irmão, você faz o corte de terra e deixa lá o terreno jogado, só feito o corte de terra, vai vir chuva e vai desbarrancar todo o seu barranco. Geralmente, o pedreiro está cavando aqui em cima, aqui, quando ele está cortado aqui, ó, o pedreiro está cavando aqui, ó, bloca, a estaca, a valeta. Esse barranco está aqui reto, ele está perigoso, se estiver chovendo, ele cair em cima dos pedreiros. Então jamais, irmão, faça corte de terra e deixa ele lá jogado, para depois comprar material, depois de fazer projeto, e depois contratar mestre de obra. Não, primeiro você tem que fazer o projeto em cima daquele terreno, e o projetista já vai dar todas as medidas, todos os cálculos aonde vai ser feito o corte de terra. E com certeza ele vai falar dentro do projeto para você que vai ter que ser cortado aqui. Se seu salão vai sair daqui, ele vai vir aqui e depois ele inclina para lá. Aí não tem perigo de desbarrancar e nem estragar a sua obra. Tá bom? Certo a dica? Beleza? Tamo junto. Vou soltar mais um vídeo na próxima. Vamos falar um pouco agora de desenho, um pouco de projeto, tá bom? Fica com Deus, muita saúde e muita paz. Deus abençoe.